Vamos meditar nessa noite numa passagem que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a parte inicial desse capítulo 8. Nós vamos ler provavelmente até o verso de número 14. Nós vamos lendo e comentando. Como é um trecho grande, uma leitura mais extensa, nós não vamos ler toda ela primeiro, nós vamos fazendo um estudo aqui, uma pregação um pouco mais expositiva. Glória a Deus. Romanos 8, vamos ler os versos 1 e 2 a princípio. Diz-nos assim então a palavra do nosso Deus: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, de início, esse capítulo 8 de Romanos é considerado o cume da mensagem, das pregações do apóstolo Paulo a nível de ensinamento, o ápice. Por muitos pastores, por pregadores, por estudiosos, por teólogos, e realmente é um texto riquíssimo e de grandes ensinamentos para nós. Então, de princípio, nós já vemos o apóstolo Paulo dizendo assim: agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse agora significa agora que Cristo já veio, já se tornou o Redentor da humanidade, ou seja, daqueles que crerem de todo o coração e confessarem a Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Então, para nós que já fizemos isso, não há mais condenação. Essa condenação, ela se refere ao pecado original, ou seja, aquele pecado que foi sendo cometido lá por Eva, por Adão, e foi transmitido pelo sangue de geração em geração até os dias de hoje, e enquanto durar a humanidade aqui na terra, esse pecado ele foi herdado, ou seja, transmitido, porque os nossos primeiros pais foram Adão e Eva. Se nós formos voltando na genealogia, a criação do homem, a origem do homem foi através de Adão e Eva, o primeiro casal. Então, essa contaminação, ela se deu pela desobediência e transformou a natureza carnal do homem, que era perfeita, o homem perfeito enquanto natureza humana, terrena, em uma natureza contaminada devido à desobediência. E assim, por isso mesmo, houve uma sentença contrária ao homem, decorrente do seu pecado, ou seja, as consequências dos nossos pecados, os pecados dos nossos pais, dos nossos antepassados, retroagindo no tempo, nos séculos, até chegarem a Adão e Eva. E agora, depois que Jesus veio, aquele pecado original que fazia separação entre nós e Deus foi retirado. A palavra diz que quando Jesus morreu, que ele entregou a si mesmo, expirou ali na cruz, o véu do templo se rompeu. O véu do templo se rompeu de alto a baixo. Alablai, deoreclai, decantiai. Aquele véu era a barreira que existia dentro do templo, que separava o sacerdote do lugar santíssimo, o santíssimo lugar onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representando a presença de Deus. Amém? Então, qual é o simbolismo para nós hoje em relação àquele véu? Foi rompido, ou seja, não há mais separação entre nós e Deus. Nós podemos adentrar, diz a palavra de Deus, com toda intrepidez, com toda confiança na presença de Deus, porque essa separação, aquele pecado original que separava o homem de Deus, foi abolido, foi retirado, foi anulado pelo Senhor Jesus, através da sua vida, do seu sangue. Amém?
lembrando que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então o Senhor Jesus derramou o seu sangue sem pecado, um sangue puro, um sangue santo, um sangue carmesim, e esse sangue tem poder de nos limpar, de anular todos os nossos pecados e as consequências dos nossos pecados. Então agora nós podemos até eventualmente pecar, porque o homem continua ainda habitando nessa carne que é tendenciosa a pecar, a desobedecer, a fazer o que é mal aos olhos de Deus. Mas porém nós não estamos mais separados de Deus, e também nós recebemos um Espírito. Nosso Espírito foi vivificado através desse reconhecimento da nossa fé, e para crermos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então agora habita dentro de nós, de todos os homens que são cristãos, que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, duas naturezas: uma natureza terrena, adâmica, pecaminosa, e uma natureza divina, santa, pura, que vem de Deus através do Espírito Santo até nós. No verso 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, duas leis: uma lei do pecado e da morte, que nós acabamos de comentar, e outra lei do Espírito da vida. Aqui o Espírito é em letra maiúscula, ou seja, do Espírito Santo. Essa lei significa do Espírito Santo, ou seja, do próprio Deus, que nos dá a vida no nosso espírito, vivifica o nosso espírito para se unir ao Espírito de Deus, entrar em comunhão com Deus, tornando-se um só com Ele, e assim nós recebemos tudo que é próprio de Deus. O caráter de Deus vai sendo transmitido para nós através do aprendizado da palavra de Deus, através do nosso relacionamento de mais proximidade, de mais intimidade com Deus. Nós vamos recebendo de Deus aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer compartilhar conosco, aquilo que Ele quer nos agraciar, com aquilo que Ele quer nos agraciar. Amém? Glória a Deus. O verso 3 e o 4: porquanto aquilo que a lei foi incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. Então, o que os homens não conseguiram fazer até que Jesus se tornasse o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós agora temos condições de fazer o que? Obedecer à lei, porque nenhum homem foi capaz de obedecer à lei que foi dada através de Moisés para nós os homens. Lembrando que essa lei não foi abolida, não foi anulada. O próprio Senhor Jesus disse assim, que ele não veio revogar, ou seja, anular. Ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir. Ele é o cumprimento da lei, porque tudo na Bíblia está focado na pessoa do Senhor Jesus. Tudo é direcionado para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda tem como centro, como alvo, como centro da mensagem da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a pessoa do Senhor Jesus. Aponta para o Senhor Jesus, porque Ele é que é o autor e o consumador da nossa fé. O plano de salvação estabelecido antes mesmo que o homem tivesse pecado, porque Deus é presciente. Uma das qualidades de Deus é Ele ser presciente, ou seja, Ele sabe das coisas antecipadamente, antes que elas aconteçam. Se Ele não tivesse essa qualidade, Ele não seria Deus, porque Ele não teria o controle de todas as coisas. Eu só posso controlar alguma coisa se eu souber que tal coisa vai acontecer antes que ela aconteça. E além de saber, eu tenho que ter poder para interferir naquilo que for necessário. Então isso aí é só Deus mesmo, só Deus e ninguém mais. Amém? Então graças a Deus que Deus, Ele é perfeito, santo e poderoso, e tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Então nós vamos reler esse versículo
Diz assim, ó, porquanto aquilo que a lei foi incapaz de realizar, ou seja, de levar o homem a obedecer a Deus, a lei não foi capaz de fazer o homem obedecer a Deus. Ela estabeleceu requisitos, preceitos, mandamentos, mas o homem não teve condições de obedecer, de cumprir. Aí o que Deus fez? Deus o fez, ou seja, Ele fez com que a lei se cumprisse através da obediência do seu Filho, porque o seu Filho Jesus obedeceu integralmente e nunca sequer feriu ou transgrediu ou desobedeceu qualquer mandamento que fosse. Amém? Então Ele e enviando o seu próprio Filho, ou seja, Deus, o Pai, enviou o Filho à semelhança do ser humano pecador como oferta pelo pecado. Então nasceu como homem, como nós sabemos, e se fez oferta pelos nossos pecados, tomou o lugar que estava reservado a nós, e mesmo que um homem como nós fosse, a cruz também não adiantaria de nada, porque como pecador nós não poderíamos, o nosso resgate não poderia ser aceito por Deus, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito, ou seja, o Espírito Santo. Então, nós nascemos de novo, nós morremos, a nossa natureza carnal, ela não é mais dominada pelo pecado. Então, nós temos que morrer, espiritualmente falando. O velho homem, que era totalmente dominado pelo pecado, estava condenado pelo pecado, ele agora nasceu de novo, ou seja, eu, você, todos nós, e agora nós não temos mais essa condenação sobre nós, como nós vemos lá no verso de número 1. Por quê? Porque nós fomos resgatados, comprados com a vida, com o sangue do Senhor Jesus, e tirados do reino de Satanás, do reino das trevas. Deus nos arrancou de lá com mãos fortes e poderosas e nos transportou para o seu reino, o reino da sua maravilhosa luz, através do sacrifício do Senhor Jesus. Então agora nós não andamos mais dominados pela nossa natureza carnal. O homem que não tem o Espírito Santo, ele não consegue evitar o pecado, ele não consegue resistir à tentação. O homem pode ser que até consiga em alguma coisa, mas em muitas coisas ele não vai conseguir. Na maioria das coisas ele não vai conseguir. E nós temos essa condição. Agora nos foi dada essa condição de resistirmos às tentações e de evitarmos o pecado. Amém? Vamos prosseguir para o verso de número 5. Os que vivem segundo a carne, ou seja, segundo a natureza carnal, têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, ou o Espírito Santo, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Então nós vamos ser influenciados. Todo homem recebe uma influência espiritual, tanto de Deus quanto do diabo. O homem carnal, que não nasceu de novo, que não recebeu o Espírito Santo em si, ligado ao seu espírito, ele vai ser totalmente influenciado por Satanás. Deus, na sua misericórdia, no seu amor, ele não permite que o diabo haja livremente, fazendo o que ele gostaria, mas esse homem, ele não tem forças para resistir às tentações, como nós falamos. Porém, o homem espiritual, o homem que nasceu de novo, ele passa a ser direcionado pelo Espírito Santo, ele passa a ser influenciado na sua forma de pensar, nos seus sentimentos, que vão sendo purificados, vão sendo transformados. Aqueles sentimentos impuros de ódio, de ganância, de cobiça, a maldade, a injustiça, tudo que é próprio do homem pecaminoso, adâmico, carnal, Deus vai nos constrangendo a um arrependimento que nos vai nos levando a reconhecer que nós não devemos mais agir dessa maneira ou daquela maneira que nós agíamos no passado. E nós vamos buscando força em Deus, graça de Deus para vencer essas tentações, e assim nós vamos sendo lavados pela palavra, pela ação do Espírito Santo e por tudo que Deus faz para nos abençoar. Amém? No verso 6 diz assim:
pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Por que que o modo de pensar da carne é morte? Porque se eu penso e dou lugar para os pensamentos, acolho os pensamentos no meu coração, que são considerados pecaminosos, no sentido de estar desobedecendo a Deus, eu vou dar lugar ao pecado, vou dar vazão ao pecado, e o pecado produz morte espiritual. Por quê? Porque nos afasta de Deus. Não há aquela separação total mais que havia para o cristão, porém Deus se afasta do homem enquanto ele estiver no pecado. Se eu estiver vivendo numa prática deliberada do pecado, o Espírito Santo de Deus se entristece em primeiro lugar. A primeira coisa que vai acontecer é o Espírito Santo se entristecer, é Deus se entristecer conosco. E se a gente estiver espiritual mesmo, estiver próximo de Deus, nós vamos perceber na hora que nós fizemos algo que entristeceu o coração de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus vai nos constranger. É o que muita gente fala, que a nossa consciência pesa, ou seja, há dentro de nós uma acusação, não para nos condenar, mas para nos fazer arrepender, porque quem acusa para condenar é o diabo, é Satanás. Mas Deus, ele nos constrange, de certa forma, nos mostrando, nos fazendo saber que nós pecamos, que nós erramos, para que nós venhamos a nos arrepender. Ele quer que nós nos arrependamos, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se eu erro, se eu dou vazão a algum pecado e erro, e me arrependo de coração, confesso, admito o meu erro, o meu pecado, e peço perdão a Deus, se for, por exemplo, uma cobiça, esse pecado eu não extravasei, ficou só entre eu e Deus, então basta que eu peça perdão a Deus. Mas, por exemplo, se eu ofender alguém, falar algo que magoe alguém, se eu fizer algo contra alguém, eu também preciso pedir perdão à pessoa a quem eu ofendi ou a quem eu prejudiquei, a Deus e a pessoa. Então depende de cada situação. Amém? Vamos repetir: pois o modo de pensar da carne é morte, por causa do pecado, conforme nós explicamos, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele traz à nossa mente as coisas de Deus. Se eu vou me alimentando daquilo que é de Deus, vou todo dia buscando meditar na palavra de Deus, conhecer a Deus através da sua palavra, buscar melhorar o meu relacionamento com Deus através de um relacionamento mais próximo, através de uma vida de oração, se eu estou sempre vigiando e orando em todo o tempo, como diz a palavra, nós vamos nos tornando mais próximos de Deus, mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus, passamos a ouvir e entender aquilo que Deus está falando conosco, seja no nosso coração, seja na nossa mente. Deus vai falando conosco, nos dando percepção, nos fazendo entender aquilo que Ele quer que nós façamos, ou da maneira que nós devemos fazer, e também aquilo que nós não devemos fazer. Então nós vamos sendo orientados pelo Espírito Santo e vamos sendo direcionados, guiados pelo Espírito Santo. Amém? E aí nós vamos ter vida, a vida verdadeira, porque a vida verdadeira é a do homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que está com Deus, porque a vida aqui da terra cessa aqui na terra, o corpo volta ao pó, as coisas aqui da terra vão ficar por aqui mesmo, e o nosso espírito e a nossa alma vão voltar para Deus. Amém? Então a verdadeira vida é essa, é a que nós praticamos, é claro que através do corpo também, mas especialmente a que vem ao nosso espírito e também a nossa alma. E aí nós temos paz, porque é muito interessante essa questão da paz, porque assim, o homem que ele está afastado de Deus, o homem que ele não está num bom relacionamento com Deus, numa comunhão com Deus, ele não quer muito saber de Deus não, ele foge de Deus, ele tem a consciência pesada, culpada, ele sabe que ele está errado, só que ele não quer reconhecer o seu erro, ou não quer deixar o pecado.
Então isso é terrível, e foi o que aconteceu lá no princípio com Adão e Eva. Quando Deus, que vinha todos os finais do dia, né, na viração da tarde, no final do dia, antes do começo da noite, vinha conversar com eles ali no jardim do Éden. E quando depois que eles pecaram, o que aconteceu? Eles se esconderam de Deus. Então o homem que não vem à igreja, não vem cultuar, você vai conversar com ele alguma coisa de Deus, ele já quer logo escorregar, ou evita o convívio com as pessoas que são espirituais, que são tementes a Deus, pode saber que ele está com a consciência culpada, ele não está bem com Deus, no maior ou no menor grau. Mas se eu estou querendo escorregar da presença de Deus, é porque eu sei que eu estou no erro, no pecado. Misericórdia. Então nós devemos nos arrepender, pedir a Deus que tenha misericórdia, clamar, orar, jejuar, fazer tudo o que for preciso, até que Deus volte a ter prazer na nossa companhia, na nossa pessoa, e nós possamos sentir, experimentar e desfrutar essa paz que vem ao nosso espírito. Amém? Vamos para o 7 agora. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, ou seja, as coisas que a mente do homem cogita, as coisas que estão no coração do homem carnal, adâmico, são totalmente opostas ao que Deus é, ao caráter de Deus, à vontade de Deus, aos pensamentos de Deus. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Então, você pode ver que a pessoa, por exemplo, que ela tem a carne está prevalecendo sobre o espírito, pode ser cristão, pode ser crente, pode ser cristão, mas quando a carne, a natureza carnal dela está ganhando a luta contra o espírito, ele apresenta justificativas, ele dá desculpas. Não, eu não vou na igreja por causa disso, não sei o que. Aí a gente fala de alguma palavra um pouquinho mais dura, uma palavra de correção, uma palavra de repreensão, a pessoa já não recebe no coração. Não, mas Deus não é assim não, Deus é amor. Outra hora assim, não, Deus me conhece, Deus sabe o meu coração. Aí a pessoa vai dando justificativa, vai dando desculpinha esfarrapada, e para permanecer no erro, e vai ser pior para ela. Então, infelizmente, muitas vezes nós precisamos orar por essas pessoas, porque também às vezes falar também não vai resolver muita coisa. Então nós devemos sim pregar, ensinar, e por outras vezes não sendo suficiente para a própria pessoa reconhecer o seu erro, orar, interceder por ela. Romanos 8:9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Está sempre em letra maiúscula, é o Espírito Santo. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós que temos o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito de Deus, nós somos de Deus. Amém? Se nós estivermos sendo governados pelo Espírito Santo, mesmo que eventualmente nós venhamos a pecar, mas esporadicamente, ocasionalmente, nós vamos nos arrepender rapidamente, conforme nós falamos, vamos ser constrangidos, nós mesmos vamos ficar tristes, porque quando eu faço alguma coisa que eu sei que eu não deveria ter feito, eu fico triste, eu me arrependo, eu fico triste comigo mesmo em primeiro lugar. Então, eu vou buscar de Deus, vou me arrepender diante de Deus, vou pedir a Deus que tenha misericórdia de mim e que me dê forças e me ajude para não mais repetir aquele erro. Se for preciso, a gente jejua, ora, até que o nosso espírito fique mais forte do que aquela situação, do que está nos induzindo a tal erro. Amém? Verso 10. Porém,
Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Vamos repetir. Porém, se Cristo está em vós, através do Espírito Santo, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha só, quando nós recebemos e confessamos a Jesus como nosso Senhor, é como se a nossa natureza carnal morresse, porque o apóstolo Paulo também nos ensina que nós devemos crucificar a nossa carne, ou seja, a nossa natureza carnal, juntamente com Cristo. Ou seja, quando nós nascemos de novo, nós nascemos como um homem espiritual. Então aquele velho homem, aquela velha natureza que pecava deliberadamente, livremente, inconsequentemente, constantemente, precisa morrer. Agora, existe uma morte simbólica para essa natureza, conforme nós já explicamos, que é o pecado não nos dominar mais, porém ainda vamos permanecer com a tendência para pecar. Então agora vai do nosso esforço, vai da nossa busca, vai da nossa dedicação em recebermos de Deus o conhecimento, a purificação, a santificação, que é gradual e deve ser gradual e progressiva. De degrau em degrau nós vamos nos tornando cada vez melhores, no sentido de sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, de termos pensamentos e sentimentos mais santos, mais puros, e assim é que nós vamos vencendo a luta contra os pecados. Aquela luta contra o pecado mesmo original foi vencida por Jesus em nosso favor. Amém? Então o nosso corpo agora, ele já está morto, ou seja, ele já não é mais dominado, ele já não tem mais aquela natureza que nos separa de Deus, é a morte espiritual. Eu já não estou morto mais espiritualmente, porque o Espírito Santo já habita em mim e traz vida para o meu corpo mortal, aquele corpo que era destinado à condenação eterna, ou seja, o corpo mesmo propriamente ficando na terra, mas o corpo espiritual que nós vamos receber depois da ressurreição, ele tem dois destinos, como nós já falamos, ou o céu ou o inferno. Então, de todo jeito, o corpo vai receber ou a glória no céu, junto com Deus, ou a condenação no inferno, junto com Satanás. O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Agora aqui é o Espírito em letra minúscula, ou seja, é o nosso Espírito que está vivo por causa da justiça. Mas que justiça é essa? Que se eu sou tão falho, tão pecador? Nós fomos justificados por Cristo. Amém? É a justiça de Deus em nosso favor através do Senhor Jesus Cristo. Essa salvação, essa justificação que é através de Jesus, nós temos que entender e nos apropriarmos. Eu preciso me apropriar. É uma graça, é oferecido graciosamente para nós através do Senhor Jesus, mas eu preciso tomar posse. É como se você recebesse, por exemplo, um direito a uma herança, e você até sabe que você tem direito àquela herança, mas você não vai lá reivindicar para tomar posse daquela herança que você tem direito. Eu sou herdeiro do Bill Gates. Brincadeira, né? Mas enfim, eu sou herdeiro de alguém que deixou bens, que deixou herança, que deixou, trazendo para o espiritual bênçãos. E aí eu sei disso. Eu até gosto de falar que sou herdeiro, mas eu não vou lá tomar posse. Eu não vou entrar no gozo daquela herança. Então é isso que o cristão precisa também entender. As promessas de Deus para nós fazem parte da herança que foi conquistada por nós pelo Senhor Jesus. Ele nos tornou co-herdeiros de Deus com Cristo, ou seja, através dele nós nos tornamos herdeiros de Deus e temos direito àquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos nos apropriar. Amém? E o Espírito Santo também, ele é sensível, ele é
cavalheiro, ele é educado. Por isso que o Senhor Jesus também falou assim: eu estou à porta e bato, quem abrir, eu entrarei. Então ele não vai entrando assim igual o diabo quer fazer, não, metendo o pé na porta, não. A gente tem que abrir a porta e convidá-lo para entrar. Então, se nós agirmos assim, pela fé, nós vamos recebendo em nós a vida de Deus. O Espírito Santo vem morar conosco, Deus vem morar conosco. Gloriare louvare, oremi cante, ai. Lai, ai, sudeure, clai, decante, ai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o verso de número 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. É o que nós falamos agora. Então, se o Espírito Santo vem habitar em mim, ele traz vida para o meu corpo mortal, ou seja, ele vai me dar a imortalidade, não nessa vida, mas na vida eterna, no céu. Amém? Eu vou viver eternamente com Deus. Versos 12 a 14 agora, para finalizar. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis, por causa do pecado. No entanto, se pelo Espírito Santo, fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Amém? Glória a Deus. Então, com a força, com o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, juntamente com a nossa participação, com a nossa decisão, com a nossa vontade, com o nosso esforço, nós vamos vencer. Glória a Deus. Loblai, deoreclai, deorecantemiai. E vamos fazer morrer os atos do corpo, ou seja, nós vamos fazer morrer o pecado, não vamos ceder às tentações, não vamos transgredir a lei de Deus, não vamos pecar. É claro que isso é um processo de aprendizado, é um processo de prática. Então nós vamos cada dia sendo transformados, cada dia sendo aperfeiçoados, cada dia sendo fortalecidos, e assim cada dia mais nós vamos nos tornando mais fortes e mais vitoriosos em todas as nossas lutas, em nome de Jesus. Amém? 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glória a Deus. Então tem gente aí que fala assim: não, eu também sou filho de Deus. Se não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, se o Espírito de Deus não estiver nele, ele está falando mentira, ele está enganando a si mesmo. Porque quem é filho de Deus obedece a Deus, da maneira como nós explicamos. Pode ser que eventualmente eu desobedeça, mas a nossa vontade, a nossa decisão, o nosso esforço, o nosso desejo é de obedecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos agora fazer uma oração para que o Espírito Santo nos dê todas as condições de colocar em prática esse ensinamento, esse aprendizado, e nos dê forças para resistir às tentações e para vivermos como homens espirituais, guiados pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças por esse ensinamento, por essa mensagem que o Senhor nos nos concedeu nessa noite. Continua, Senhor, nos ensinando, continua nos corrigindo, Senhor, porque o Senhor é o Pai que corrige aos filhos a quem o Senhor ama. Meu Deus, o Senhor nos corrige porque o Senhor quer o nosso bem, o Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor tem o melhor para nós. Nos ensina, Senhor, a vivermos, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Nos ensina, Senhor, a fazer tudo, meu Deus, para obedecer ao Senhor. Nos dê força, nos dê graça para resistir, meu Deus, às tentações. O Senhor nos declara também, Senhor, que nós devemos nos sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo, e assim que ele foge de nós. Nós queremos, ó Deus, fazer isso. Queremos nos sujeitar à sua vontade, queremos nos submeter à sua vontade, queremos fazer a sua vontade e resistir às tentações, resistir ao diabo. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, abençoa-nos, ó Deus, abençoa, Senhor, a todos que estão aqui
Abençoa todos que vão assistir essa mensagem pelo YouTube. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Dê força, dê graça, meu Deus, em nome de Jesus. Encha, Senhor, os nossos corações com o teu poder, com o teu Espírito, e nos dá vitória em todas as nossas lutas, Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós declaramos todos abençoados, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.